Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial, e a minha missão aqui é conduzir essa legião de mulheres a inspirarem outras mulheres. Tem várias histórias aqui que podem sim curar você, curar o momento que você está passando, e essa é a minha função: anfitriar, conduzir e levar você a ter um grande insight no final desse podcast. Uma mesa bem florida, como a Jerusa gosta de falar. Estou recebendo a Jerusa, a Fabi e a Mi Carla. Hoje a Mi veio de São Paulo, né, Mi? Vim de São Paulo especialmente para vocês, tá? Ó, então vamos, né, considerar aí todo esse empenho e te honrar, né? Bem-vinda. Tomara que Florianópolis te abrace tanto quanto nós vamos te abraçar aqui hoje. A Jerusa, coach, hipnóloga, mentora de mulheres e família. Ela já esteve aqui com a gente em outros episódios e eu acho que ela tem muito para falar sobre mulheres, sobre oratória, sobre comunicação. Vai ser muito bom te receber de novo. Gratidão, Pam. Aprendo muito escutando vocês e sempre compartilho com as minhas clientes. Amém, porque é isso. Vamos fazer essas vozes as mulheres que vêm aqui têm um propósito muito forte no coração. Tem. Nós temos, né? Então, a Fabi, que a gente conversou, assim, ela foi bem proativa, mandou uma mensagem, olhei para o perfil dela, vou dizer, não vou perder a oportunidade. Fabi, vamos conversar, então, hoje, né? Eu falei com ela sábado ou sexta? Sexta, né? Sexta-feira, hoje é segunda, né? Ela teve 2-3 dias ali para chegar até aqui. Fabi é palestrante. Ela disse que ama ser palestrante, né? Então vamos enfatizar: psicoterapeuta, mentora de desenvolvimento pessoal e também organizacional. Ela atende também empresas e também mentora de mulheres para despertar o seu poder pessoal. Hoje a gente está com 3 mentoras, é isso, né? E a Mi Carla, empresária, ela é vice-campeã brasileira de oratória, mentora de comunicação para mulheres. A gente começou aqui. E eu acho que tem total sentido. A G falou assim: como é que se ganha um campeonato de oratória? E eu acho que pode ser a dúvida de muitas. Mi, começa aí. Como é que se ganha? Vou contar. Eu sei que é uma curiosidade. A gente chegou pessoas. aqui e já começou a perguntar. Mas eu esqueci de falar o tema. O poder da comunicação. A gente vai falar um papo, né, sobre oratória e autoestima. E daí encaixa tudo, né? Perfeitamente. Acho que vai ser um papo muito legal. Amém. Gente, como é que se ganha um torneio de oratória? É analisado muito a sua capacidade de criatividade, a sua oratória, você ter uma comunicação ali limpa, fluida, sem vícios de linguagem, você despertar emoção nas outras pessoas, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Eu vejo que hoje em dia a gente fala muito sobre oratória e algumas pessoas se assustam, né? Nossa, oratória, argumentação, então eu tenho que falar rebuscado, posso ou não ficar com a mão dentro do bolso, como é que funciona? E para mim, oratória é muito um exercício de emoção e retenção da atenção que você gera nas outras pessoas. Então, era muito avaliada essa questão de o quanto você consegue ali emocionar o público que está te assistindo, o quanto você consegue reter a atenção das pessoas. E aí é um concurso com 3 fases, onde é julgado a sua capacidade de criatividade, você ser uma pessoa lógica, analítica, fora da caixa, você usar elementos ali que as pessoas não estão acostumadas que você use no meio de um discurso. E com base nisso, a gente define os campeões. Eu sou vice-campeã brasileira de oratória. Uau. O meu marido, ele é bicampeão brasileiro de oratória. Que debate bom, hein? E olha que delícia, Quem gente. é que ganha essa briga? A gente pega. Nossa, não, e a melhor Nossa. parte, gente, a gente competiu um contra o outro nessa final. Nossa. E ele ganhou de mim, me pedindo em namoro. E contando a minha história. Então, acho que assim, há controvérsia. Eu acho que ele jogou pesado. Eu também. Ele foi eu também criativo. acho. Exato. Aí, sempre foi assim? Em relação à oratória, sempre conseguiu se posicionar? Ou isso foi algo que tu desenvolveu? Enfim. Nossa, eu acho essa pergunta muito interessante, porque foi uma coisa que me bloqueou por muito tempo de trabalhar com oratória e comunicação. Nunca ter sido uma pessoa tímida.
eu não era uma pessoa tímida. Eu gostava, de fato, de ir lá, de falar, de me expressar, de ver o poder que isso gerava em outras pessoas, de estar ali transformando elas por meio da minha comunicação. Então, quando eu falava em trabalho, em escola, em estar no palco, eu amava. Só que aí eu pensava, é uma coisa que eu gosto tanto que como eu vou ajudar quem tem timidez ou quem tem alguma trava em relação a isso? Então, eu não pensava em trabalhar com oratória e com comunicação. Até que eu entendi que o meu objetivo não era só destravar essas pessoas que tinham essa questão, mas era ensiná-las a sentir o mesmo amor que eu sinto quando eu estou ali me comunicando com outras pessoas. A gente tem muito uma questão de pensar assim, quais são as habilidades que eu não sou boa ou que eu sou boa? E aí a gente começa a focar muito nas que a gente não é boa e a gente esquece o que a gente realmente gosta. Então, eu acho que também é um exercício você trabalhar o que você ama, o que brilha o seu olho, o que faz você se apaixonar, o que você fica horas e horas falando. Talvez você esteja tão focada em melhorar em outros pontos que você esteja esquecendo o que você de verdade gosta. O que você já faz bem feito. O que você já faz bem feito. E aí você perde muito tempo tentando negar características que são suas, da sua personalidade. Porque você quer se encaixar em outras caixas. Sim. Quando a gente falou sobre o poder da comunicação, né? Vejo a G muito comunicativa. E eu queria trazer isso para a luz. Fábio, o que para ti é poder na comunicação? O que é de poderoso na comunicação? Eu acredito, né? Eu achei lindo o que tu disseste, faz todo sentido, né? Que é essa comunicação com alma, que é comunicar, que é uma das coisas mais difíceis. Eu conseguir de verdade comunicar o que tem no meu coração. É expressar, buscar nas palavras, na forma de comunicar, trazer essa emoção e passar de verdade o que você está sentindo. Né? Isso é desafiador. Por quê? Porque isso implica em você se conhecer. Sim, olhar para dentro. Isso implica em olhar para dentro, exatamente. Isso implica em autoconhecimento. E muitas vezes a gente busca técnicas, né? Busca de fora aquilo que eu já tenho dentro. Porque eu só vou poder me conectar, eu só vou poder realmente passar com verdade, né? Com honestidade, eu só vou poder tocar o coração do outro se for de verdade. Não adianta eu querer fazer, copiar. Claro que a gente pode modelar algumas pessoas que a gente admira, né? Que a gente busca como inspiração, mas o teu jeito é teu. Sim, né? um E é DNA, só né? ele que vai tocar. Porque algumas pessoas estão aqui e elas precisam te ouvir. Né? Então, podemos falar de vários assuntos, mas cada um vai abordar de um jeito, cada um vai trazer uma entonação, vai trazer uma emoção que vai tocar o coração de um, vai tocar o coração de outro. Mas enquanto eu não falo e não trago essa minha verdade à tona, aquelas pessoas que precisam me ouvir estão deixando de ser ajudadas, porque eu estou me modelando, estou me inspirando e estou me comparando, porque modelar é se inspirar, tudo bem, mas eu estou me comparando com os outros e eu quero ter aquilo que o outro tem e eu não vou ter. Né? Que Porque é uma coisa o que única, tem né? aqui dentro, né? Então, o autoconhecimento, ele é essencial para esse poder. Porque se eu não reconheço o meu poder, que poder que eu vou comunicar? Sim. Né? A G falou no começo, eu tinha timidez, eu não era uma pessoa que eu conseguia falar. Conta essa história, G. Eu tô aqui quietinha, só pensando, né? Eu sou o teu oposto. Então, deixa eu ver, mais ou menos aos 6 anos de idade, eu fui estudar num colégio que era totalmente diferente daquilo que eu era acostumada. Eu era acostumada a ficar com a minha avó, com as minhas primas, e eu queria estudar com as primas mais velhas, tinha toda uma expectativa. Saí desse lugar seguro, que era onde eu dançava, vamos pensar aqui, né? Quarentona. Meu sonho era ser o quê? Descer da nave da Xuxa. Ou então ser Paquita. Por favor, alguém aí já sonhou, né? Ou só eu. Mas eu queria descer da nave da Xuxa, mas só dentro daquele lugar seguro. Quando eu fui para esse colégio, que foi longe das minhas primas, a minha mãe, meu Deus, a gente tem que ser grata às mães, né? Tu és mãe também? Sou. Ainda não, a Pan é. Então, a minha mãe se esforçou muito para me colocar no melhor colégio que ela podia. Só que esse melhor colégio que ela podia era muito diferente do nosso nicho social.
E ali aconteceu algumas coisinhas com aquela menina, né? Que já tinha saído da sua zona de conforto. E eu me sentia rejeitada, com baixa autoestima. Eu me sentia menos em questão de ter... Vamos pensar aqui uma criança de 6 anos. Era a minha realidade. Então, estojo, a mochila. A gente até falou uma vez sobre isso, né? A questão de os amiguinhos, de sentar e partilhar. Enfim, esse colégio tinha várias situações que acabaram acontecendo. E uma das situações, eu demorei anos para conseguir entender, mas foi lá que aconteceu. Eu passei por, como é que eu posso falar? A professora, ela pediu para eu escrever uma mensagem no quadro. Naquela época tinha assim, a gente ia lá e escrevia o ditado. Todas as crianças iam e colocava a palavrinha lá do ditado. E eu não consegui. Até hoje eu me emociono, então não vou falar muito. Mas ali eu sofri um forte impacto emocional. Quando eu me virei, que eu olhei aquele público, aquelas crianças, todos estavam rindo, inclusive a professora. Ó, me emociona. Eu demorei anos para entender isso. Eu não sabia que eu tinha trauma. Porque eu sempre fui muito falante, muito brincalhona, queria descer da nave da Xuxa. Então, para a família, eu era ok. E aí essa menina foi crescendo, foi se desenvolvendo. Meu pai é um grande empresário, assim, meu modelo. E eu cresci vendo meu pai trabalhar com vendas, e eu fui virando uma expert em vendas. Então, na hora de falar contigo e vender, era ok. Na hora de parar todo mundo e olhar para mim, aquilo começou a virar uma fobia. Então, aquilo que aconteceu lá aos 6 anos, que por muitos e muitos anos eu não tinha nem noção que era lá aquele start, aquela crença negativa, ela foi virando uma bola de neve. Então, assim, vai ter pessoas assistindo, né? Assim como me assistem no Instagram, minhas amigas de faculdade. De colégio, da 3ª, 8ª série, eu tenho um grupo até hoje que a gente é amigo, e eles falam assim, a gente não consegue acreditar que tu dá palestra. Eles olham, eles falam, não, a gente não acredita. Eu era totalmente outra menina no colégio. Então, eu tinha muita tremedeira. Na faculdade, eu chego a me lembrar que eu saía durante a apresentação para ir ao banheiro. Não sei se alguém que está aqui escutando já sentiu isso. As noites, para mim, até chegar, eu fingia que era tudo bem para todo mundo, para o meu pai e minha mãe não se preocupar, mas eu não dormia. Eu não dormia. E quando eu começava a falar, aí era o ápice. Eu começava a ficar vermelha, e aí aquilo piorava, vinha a gagueira. É quase um pânico, né? Exato. Tudo começa a ter uma reação física por algo emocional que está se passando ali dentro. Um conflito de emoções que tu não consegue organizar. Isso transparece no físico. E né? tudo isso ficava assim dentro de mim. Quando eu decidi fazer a transição de carreira para o coaching, né, uma outra longa história para outro momento, aí eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou aceitar as palestras, os convites que vinham, às vezes pequenas reuniões? Então, eu sempre falava o quê? É que a minha agenda está cheia. É que hoje... eu tenho uma amiga que ela é especialista nisso. Então, todas as minhas amigas que eram coaching, eu acabava passando, né, o protagonismo para elas. Eu acabava sendo ponte para elas explodir cada vez mais. E eu olhava, ficava feliz com as minhas amigas, mas a minha autoestima, naquele quesito, ficava cada vez pior. Quando eu subia no palco com alguma delas, porque elas sabiam do meu medo, eu começava a gaguejar. Porque eu tinha consciência, mas eu não conseguia tratar. Não tinha ainda uma ferramenta que tinham aplicado em mim que me virasse a chave. Eu não sabia que era aos 6 anos. Como eu falei para vocês e fico emocionada. E aí, nesse momento, as minhas amigas faziam o quê? Subiam ao palco comigo e elas me ajudavam, ficavam preocupadas, tomavam a voz. E aquilo piorava. Então, eu demorei para deslanchar, eu fiquei muito tempo na submissão, me sentindo menos, assim, tudo o que é da baixa autoestima, eu senti. E por fora, bela, bem arrumada, o cílio, o cabelo, a roupa, e todo mundo achando que era ok para Jerusa. E, na verdade, eu ficava... Tem ideia de quanto tempo isso mudou? Isso mudou, não faz muito tempo, não.
Isso faz em torno de somente uns 5 anos que mudou. É muito legal a gente chegar à conclusão de que comunicação é uma habilidade treinável, né? Que a gente não precisa nascer com esse dom divino. Na realidade, é uma coisa que tu aprende. E aprende fazendo, né? Se desafiando, se colocando à prova. Uma vez tu vai... até hoje, eu escuto os episódios e, às vezes, quando está na minha parte, eu tenho dificuldade de ficar me escutando. E isso é um exercício. Porque Amorosidade, né? Exatamente. De aceitar essa mulher, de aceitar... não devia ter falado isso, não devia ter falado tão rápido ou tão devagar. Ou eu poderia ter... Entende? Perfeccionismo. Eu li ali na mensagem de confirmação que tu mandas pra gente no WhatsApp e eu achei muito lindo dizer assim, não se preocupe em não ser boa o suficiente. Né? E muitas vezes, a nossa autocobrança, essa autocrítica, esse chicotinho que a gente fica batendo nas costas e fica se medindo com uma régua que, meu Deus, não tem limite, né? Tipo, uma perfeição que não existe, né? E aí eu estava ouvindo a história dela e a gente vai ouvindo e vai se conectando, né? E esse campo vai se abrindo para todas essas histórias nossas aqui de quem está nos assistindo, né? E eu hoje contei lá na mentoria que eu estava prestando numa empresa do quanto que as pessoas me olham e elas falam o que elas mais admiram, o que elas percebem em mim, né? Se eu dissesse, o que tu vê em mim na primeira vez que tu me viu? Uma palavra. Para mim, me marcou muito o teu olhar. Olhar. Segurança. Força. Então, eu fiz uma enquete, né? E perguntei para 30 mulheres o que elas viam em mim, assim, no primeiro momento, uma palavra. Força, poder, segurança, né? E se eu disser para vocês que teve um momento da minha vida, né? E aí a gente se emociona porque é onde realmente a chave vira, né? Que eu disse, eu não tenho nem nada para oferecer. Uma amiga minha foi me buscar para a gente sair. Eu falei, o que essa amiga quer comigo? Eu estava no meu fundo de poço e eu pensei assim, o que eu vou oferecer para essa pessoa? O que essa pessoa está saindo da casa dela para vir aqui me buscar, para ir almoçar comigo? Tipo, eu não entendia o que aquela pessoa via em mim, né? Porque eu digo, mas ela é super bem sucedida. Tinha terminado o segundo casamento, eu estava me sentindo assim, a pior das piores, né? Então, assim, o meu poder, a minha força, completamente na sombra, né? E aí eu entendi, depois de muito trabalhar, e daí tu perguntar quando que isso vira, né? É através do teu processo de cura, né? Eu só posso ajudar outras pessoas se eu me ajudo. Eu só posso falar de poder, de comunicação, quando eu supero as minhas limitações, eu as conheço, as acolho, né? E aí eu posso ser eu de verdade. Mas eu de verdade não sou perfeita. Eu de verdade tenho essa história, eu de verdade tenho fragilidades, né? Eu de verdade sou essa pessoa que não conseguia falar, ou que às vezes fico nervosa, ou que às vezes falho, erro, piso na bola, e que às vezes ainda aquela sombra volta pela porta dos fundos, né? Que não está 100% no lugar onde, né, os sonhos estão sendo construídos. Sim. E nesse caminhar eu ainda estou ajudando outras pessoas. Sim, e sendo ajudada. E aceitar isso, né? Que eu não sou um projeto acabado, né? O fim é o começo, né? De uma outra coisa. Aqui é de a uma jornada, que é o que a Fábio falou. O autoconhecimento. Sim. Quanto mais eu me autoconheço, mais eu sei quem eu sou. E aí sim eu também posso transbordar e compartilhar aqui e tocar. Porque muitas mulheres chegam até mim acreditando que eu sempre falei, que eu sempre palestrei. E, pelo contrário, quanto mais eu fazia curso de oratória, pior eu ficava. Porque daí tinha que se engessar, senhor, excelentíssimo, né, o terno preto, isso, não pode, não pode. E aquilo foi me deixando pior. E eu olhava as meninas que já palestravam, que estavam comigo, ou que davam aulas, e eu olhava e dizia, uau! E eu pensava, é muito distante de mim. Então, eu não conseguia sonhar em estar no palco, porque era uma coisa que, para mim, não cabia. Eu não conseguia ter aquele sonho, colocar no papel que eu queria aquilo de meta. Então, não estava na minha meta, eu não buscava. E, quando chegava aquele propósito, eu afastava de mim. Quando a gente fala que o tema é um papo sobre oratória e autoestima, eu acho que a gente podia falar que é sobre autoestima e oratória. Porque a autoestima, ela precisa vir primeiro, né? Então, quando eu entendo, eu olho com amor para as fraquezas, mas entendo que eu tenho algo para oferecer, a oratória, ela é possível. Né? A oratória, esse posicionamento, organizar as ideias com uma linha de raciocínio, porque eu, de verdade, olho para mim e entendo que eu tenho algo para oferecer para o outro, né?
porque eu tenho algo para construir. É muito interessante, porque hoje de manhã, antes de vir, eu estou na casa da minha amiga e ela tinha um livro lá que ela tinha falado assim, eu costumo abrir esse livro para pedir alguns direcionamentos. Eu falei, estou indo para o podcast, né? Vou abrir aqui e vou ler o que esse livro tem a me dizer. E saiu bem uma passagem bíblica que falava assim, se você é uma pessoa, uma árvore com frutos, não guarde esses frutos para si, a ponto desses frutos apodrecerem e morrerem. Pegue esses frutos e distribua para outras pessoas. Senão, nada adianta você ser uma árvore com frutos se você está deixando eles morrerem. E, para mim, isso tem muito a ver com oratório e com comunicação. Porque hoje, para mim, o que eu vejo são mulheres com muitos frutos que você olha e você fala, meu Deus, que incrível a sua história, meu Deus, nossa, você falando, você se comunicando, como eu acho isso lindo, sensacional. E aí vocês me perguntaram dos torneios de debate, de oratória, como funcionava. Só que a parte ruim daquele ambiente é que não era um ambiente acolhedor para mulheres. Não era um ambiente em que eu, enquanto mulher, me sentia acolhida, porque o movimento existia há anos e nunca nenhuma mulher tinha ganhado. Quando as mulheres tentavam ser mais assertivas, iam lá e falavam, o que eles faziam? Está sendo grossa. Olha o jeito que ela se comunica. Carla é um pouco agressiva, né? Vocês não acham que ela está sendo agressiva? Só que eu olhava aquilo e via o quanto aquilo estava bloqueando, de certa forma, o que eu amava e o que eu queria. E eu falava, eu não posso deixar isso acontecer. Não só comigo, mas eu não posso deixar isso acontecer com outras mulheres. Eu quero olhar e eu quero ver que fruto eu posso pegar da sua árvore. Que fruto eu posso te dar da minha árvore para a gente ter essa troca, essa abundância entre a gente. Relação de equilíbrio, né? De dar e receber. Hoje, exatamente. no primeiro episódio que a gente falou, eu ouvi essa mensagem bem parecida no final de semana, né? Que fala que um rio, ele não mata a sua própria sede, uma flor não exala o seu perfume para si, uma árvore não dá os frutos para si. É sempre a serviço do outro, né? Então, o que você tem, que você pode colocar à disposição, é nesse momento que você vai se sentir feliz. É nesse momento que aquele vazio insistente, existencial, que a gente tem por vezes assim ecoando, né, dentro do nosso ser, para que eu existo, por que eu estou aqui, é ali que ele começa a ser preenchido, porque quando eu sirvo, eu sinto amor, eu entendo a minha utilidade nesse mundo, eu faço alguém feliz, e daí eu sou feliz. É servindo, né? E é tão triste quando a gente escuta de uma mulher, de um homem também, quando a pessoa não consegue saber qual é a sua utilidade. Ali, ele não tem esperança. Então, isso que tu estás falando é muito lindo. Óbvio, toca o nosso coração, porque quando eu tenho algo que eu sei e eu contribuo para o mundo, olha quantas pessoas ganham. E quantas pessoas têm, sim, qualidades, têm talentos, estão ali enterrando e não se achando, como a Fábio falou, competente o suficiente, talentoso o suficiente, e comparando que o outro só que vai ser ok. O que você falou é muito interessante, porque ali em 2016, eu comecei a sofrer um processo depressivo muito intenso. E como eu disse, eu adorava falar. E aí eu fui me calando, e me resguardando, e ficando cada vez mais fechada. E quando eu comecei a passar por esse processo depressivo, eu falava, nossa, por que eu estou aqui? Qual sentido faz o que eu estou falando, o que eu estou fazendo? Eu não via mais sentido em nada. E, infelizmente, eu cheguei a desistir de tudo. Eu cheguei no fundo do poço e falei, não quero mais viver, não quero mais isso. Eu, literalmente, não vejo mais sentido no que está acontecendo. E todas as vezes que eu desisti, que foram 3, felizmente, Deus me colocou no meu caminho de volta, e eu sempre falo que 3 pontos finais viram reticências. Eles não acabam uma história, eles começam outra. E foi nesse momento que esses 3 pontos finais aconteceram comigo, que eu falei, eu preciso, de fato, encontrar o que eu gosto de fazer, o que eu amo, o que eu posso me desenvolver, o que eu posso fazer uma diferença na vida do outro. E quando eu comecei a perceber que dentro mesmo do nosso meio, não só do meio ali do debate competitivo, mas do meio do marketing digital, muitas vezes as mulheres não são chamadas para palestrar. A gente vê eventos em que os homens são sua maioria.
Então, peraí, não tem mulher capacitada? Será que não tem? Acho que se entrar no seu Instagram lá, vai ver com várias histórias, várias experiências. E eu falei, isso aqui me incomoda de uma forma, porque eu sinto que é como se eu sentisse aquela dor de quando eu me sentia silenciada. De quando eu sentia que nada mais estava fazendo sentido para mim. Então, por que eu, hoje em dia, me sinto à vontade para contar isso? Porque eu sei que vão ter mulheres assistindo esse podcast que talvez elas estejam nessa situação. Talvez você esteja aí na sua casa, sem ter um propósito, sem entender por quê, achando que sua voz não é importante, que ninguém quer ouvir falar da sua história. Quantas vezes a gente repete, não, eu vim aqui entregar conteúdo, ninguém quer saber da minha história. Não, para que eu vou contar a minha história? Sendo que a sua história e o que você passa com ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa que você querer dizer. Então, eu me identifico muito com você quando você fala assim, eu fazia vários cursos de oratória e aí eu me sentia engessada, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E comunicação, para mim, hoje, é a capacidade que você tem de transformar a vida das pessoas que te cercam. Não me interessa se você está com a mão no bolso ou não. Ô, Mia, eu fiquei com vontade de perguntar o que é o ponto final para ti? Nessa situação? Nas tuas situações, o que foram 3 pontos finais? Eu passei por um processo depressivo muito intenso e, nessa época, eu viralizei na internet. Por uma publicação que eu fiz para o meu pai, falando que eu amava o meu pai, independentemente dele saber ler ou escrever. Meu pai ele tinha tentado me mandar uma mensagem dizendo que me amava, mas o meu pai ele é semi-analfabeto. Então, ele não conseguiu e me pediu desculpas. E, naquele momento, eu tinha uma semana que eu tinha acabado, assim, de tentar acabar com a minha vida mesmo. E, quando eu voltei e eu vi toda aquela atenção, porque antigamente, quando a gente viralizava, não era muito igual hoje em dia. A gente ia para programa e saía em jornal. Eu acordei e, do nada, eu estava em 500 jornais diferentes, estava passando na Fátima Bernardes, estava o mundo inteiro falando sobre mim e o que está acontecendo. Até ontem eu nem queria estar aqui. E eu senti que eu cumpri tudo ali que eu tinha que fazer. E olha só que teimosa, né? Com Deus e as oportunidades que a gente tem. Cumpri tudo que eu tinha que cumprir e desativei todas as minhas redes sociais. Nossa. Entrei ainda mais em depressão. Aí eu tentei uma segunda vez. E aí eu não consegui. E aí eu tentei uma terceira. E aí eu não consegui. E aí eu lembro que da terceira vez, o que era um ponto final para mim? Eu não via sentido porque eu não estava fazendo nada para transformar a vida de quem estava ao meu redor. Eu não via utilidade em mim porque eu não era útil para as pessoas ao meu redor. Eu não estava fazendo nada. Eu vivia uma vida ali em que eu estava fazia uma faculdade, tinha um trabalho, e era aquilo. Eu não fazia nada, assim. Eu fazia projetos sociais, mas eu sentia um vazio. Mas de não tocava. era um nada, né? Porque na realidade era que tu não conseguia enxergar. Sim, Mas olha que nesse bacana. processo. Porque a gente Exatamente. olha assim, sei lá, grandes nomes, e daí tu olha, nossa, a vida deveria ser perfeita, e de repente ele passa por um processo, né, de tirar a sua vida, porque mesmo naquilo tudo que ele construiu e que a gente de fora consegue enxergar a beleza, quem tá dentro não consegue. enxerga. E eu não conseguia. Eu tinha amigos, tinha apoio, fazia tratamento e eu não conseguia de jeito nenhum. E aí eu lembro que da terceira vez eu acordei e eu falei... A primeira coisa que quando eu acordei, eu falei foi: parei de discutir. Agora eu vou entender o porquê eu estou aqui. Eu acho que ninguém ensina, voltando para o autoconhecimento, que a gente tenha esse compromisso com a gente mesma de entender o porquê a gente está aqui. Hoje, muitas alunas minhas chegam em mim e falam: Carla, como é que você saiu de um processo extremamente depressivo e virou uma empresária que fatura bem, que está bem consigo mesma, que passa segurança, passa força? Autoconhecimento. Eu não tenho outra coisa para te falar que não seja vá se conhecer. Então, por que Você que a precisa. Micarla tá aqui? Porque eu tô cansada de ver mulheres sendo silenciadas e estando na mesma posição que eu estava. Eu não acho justo com a gente. Quando eu falo sobre a gente contar histórias, para mim é muito importante. Eu sempre falo que lugar de mulher é no palco, inspirando outras mulheres. O seu propósito de estar ali em cima não é só sobre você. É sobre as pessoas que estão ali, que precisam te escutar. Então, por que hoje eu estou aqui? Porque quando você me conta a sua história, você aumenta a minha barrinha para continuar.
quando eu te conto a minha história, eu mudo alguma coisa no seu caminho. E é sobre isso. É sobre quando a gente se reúne num espaço assim, seguro, acolhedor, sério, que está disposto a escutar a nossa jornada como um todo, a gente transforma tantas pessoas que a gente não faz nem ideia. E o mundo, no geral, ele já não tem sido um local acolhedor para mulheres. Então, eu, Carla, enquanto mentora, espero ser o acolhimento para quem estava onde eu já estive. Adorei essa palavra, ser. E fazendo um gancho com a tua fala, eu gosto muito de falar de jornada, né? Trabalho com autoconhecimento. Então, assim, sempre que uma mulher chega para mim, eu falo, vamos colocar no papel a tua história, a tua jornada. Inclusive, quando eu estou palestrando, eu falo, já pega um papel e uma caneta e vai rabiscando aí qual seria a tua palestra. Enquanto eu me apresento, imagina que tu estás fazendo a tua apresentação. Vai reconhecendo os teus pontos, porque tu traz para a gente os teus pontos altos, e esses pontos altos te deram o autoconhecimento para ter esse poder de estar aqui, e os teus pontos de aprendizado, mais ainda. Então, quando a gente toma força da nossa história, quando a gente toma força dos nossos pais, a mensagem foi através do teu pai, que desencadeou tudo isso para te trazer a cura, o teu pai te deu esse poder de você ir além, né? Com toda certeza. Eu sempre falo, né, que a gente só tem força e poder num único lugar. Aonde, Fábio? No teu lugar. E aí pergunta, aonde é o teu lugar? Sendo você. Sendo quem você é. Olhando para ti, olhando para a tua história, se apropriando disso, né? E eu não vou conseguir transformar ninguém, porque a gente não consegue transformar as pessoas, a gente ajuda, né? A gente proporciona, né, algumas possibilidades, mas a tua transformação é tua, né? Porque a tua portinha ela abriu de dentro para fora. Tu teve todo o apoio, né? Todos os profissionais não vão te tirar de onde você não consegue sair, porque a tua porta ela abre de dentro para fora. É o livre-arbítrio, né? Ninguém pode e não vai conseguir arrombar portas de ninguém. Então eu só consigo, né, compartilhar através da minha transformação e alguma coisa pode servir. Tu falou uma palavra que eu gostei muito no início, eu uso bastante, é o transbordar. Eu não dou, eu transbordo, né? Eu não dou amor, eu transbordo amor. E se eu quero trabalhar com poder pessoal, se eu quero trabalhar com comunicação, isso tem que transbordar na minha vida, né? A comunicação tem que ser minha paixão, meu amor, e isso transborda. O poder pessoal está na minha vida. Eu não posso te chamar para atravessar uma ponte que eu nunca atravessei. Ah, vem cá, atravessa essa ponte. Tá, e onde é que vai? Não sei, nunca fui. Né? Aquele velho ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Não acredito e não compactuo com isso. Né? Eu acho que se o cara é ferreiro, o espeto dele tem que ser de ferro. Né? Não tem essa. Eu acho que isso é muito, eu não me comprometo com aquilo. Não, se eu estou falando isso, eu estou vivendo isso. E eu posso dizer, pode fazer, porque eu estou fazendo. Isso é o caminho, né, de um mentor, né? E eu mostrar os caminhos que tu percorreu. E quando a gente fala sobre o nosso tema, o poder, né? O poder da comunicação. O que a comunicação ela pode te trazer, né? Ela trouxe vocês aqui, por exemplo, né? Se vocês não se comunicassem, de alguma forma, seria impossível eu conhecer, eu ter acesso, eu entender que existe uma mulher que está disposta a falar e se colocar à disposição. Mas de outras formas, né? A comunicação dentro de um casamento. Qual é o poder da comunicação dentro de um casamento se você não é uma mulher que trabalha fora, se você é uma mulher que cuida, gerencia a sua casa, né? Ou outra forma, o poder da comunicação dentro de uma outra empresa que não é sua, um CLT. Então, assim, a comunicação, né? Tirar de dentro e colocar para fora de uma maneira correta, que o mundo te interprete. E aqui, saindo de um lugar de vítima, que o mundo precisa te acolher 100% das vezes. Na realidade, quando as pessoas não entendem, o erro é do comunicador. Porque ele errou em algum elemento. Ou é na postura, ou é na agressividade, ou é na... Enfim. Quando tu fala sobre a questão das mulheres, eu penso, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, então me empodero disso também, né? Dessa questão de a gente ter lugar e tal. Mas sabe que uma coisa que me trouxe muito um despertar, assim, que não é... Às vezes eu me incomodo com essa sociedade, e a sociedade que eu digo é a mãe, o tio, né? As pessoas ao redor, essa é a sociedade, que botam as mulheres contra os homens. E isso me incomoda muito, porque eu sou mãe de um bebê de 7 meses, e ele é um menino. E ele é um menino branco.
Será que ele vai ter um mundo onde ele não vai ser julgado só porque ele é homem, só porque ele é branco? E, sabe, eu quero poder dar condições para que todos floresçam, né? Então, a gente não tem que criar... eu penso dessa forma, né? Nós educamos eles. As mulheres não têm espaço, os homens às vezes também não têm. Eu vejo meu marido como ele tem dificuldade de expressar suas emoções porque ele nunca teve espaço. E nós mulheres, a gente fala da baixa autoestima. O homem, ele fala que ele tem baixa confiança. Ele nem entra no assunto autoestima. Uhum. Porque como não se não pudesse, né? Isso. Então, a gente está aqui falando de autoestima. Então, o que é autoestima? Autoestima é o valor que eu dou sobre mim. O quanto eu me estimo, o quanto eu me abraço, o quanto eu me valido. E tudo isso tem a ver com tudo que eu vi, ouvi e senti lá na minha infância, no meu impacto. Vamos até um pouco mais, até no ventre, os nossos antepassados. A gente tem ali a nossa carga genética. Então, o amor próprio, se ele tem uma fratura, né, lá nessa infância, como essa criança foi tratada, né, talvez não foi também validada, ou alguma questão, tipo como eu sofri, que foi na questão do colégio, ali há uma destruição no amor próprio e essa criança segue para uma vida adulta, por isso que nós adultos a gente fala que a gente tem as nossas crianças feridas, e aí que mora a tal da fratura emocional, o autoconhecimento, é onde ele vai trazer a cura, para que aí sim eu consiga me comunicar comigo mesma, e eu me comunicando, eu me entendendo, eu consigo expressar o que eu quero para o mundo. Como eu falei, eu não conseguia me comunicar, né, para mais pessoas, só para 1 a 1, 2 a 2, num churrasco. Quando parava, que era de trabalho, eu não me achava competente o suficiente. Por quê? Porque lá, aos 6 anos, houve essa fratura. E foi do meu valor. Eu não me via valiosa, eu não sabia das minhas competências. E a minha criança ferida foi unindo várias outras crenças limitadoras durante a minha juventude, vida adulta. Como foi que eu cheguei para identificar isso? Foi em uma ferramenta de hipnose. E olha só, eu já tinha várias formações do coaching. Só que aquilo tudo me preparou, por isso que terapia, coaching, seja qual for a linha que tu siga, se autoconheça, entenda a sua jornada, né? Saiba quais são as histórias da minha vida, lá na minha infância, como que foi minha relação com meu pai e com a minha mãe. Talvez não tive assim tão legal, mas ok, o que eu vou fazer com isso que me aconteceu? O que eu posso fazer de melhor com a minha história? Sabe uma coisa que tu falando me veio na cabeça, assim, quando eu consigo me olhar com mais amor, eu também consigo olhar para os outros com mais amor, né? Então, eu entendo quando tu traz essa questão das mulheres e tal, mas eu acho que a gente pode abrir mais. Hoje a gente está num podcast que é exclusivo, né? Aqui é mulheres que inspiram outras mulheres e a gente fala diariamente. Mas o processo de curar mulheres impacta, porque a mulher vai para uma família depois, né? Então, se ela consegue olhar com mais amor para outra mulher, se ela consegue olhar com mais amor para ela mesma, ela com certeza vai criar filhos, meninos que vão tratar mulheres com mais amor. É um ciclo vicioso do amor, né? A gente pode tornar isso num círculo virtuoso. Uau! Sim, com certeza. Pegando um gancho no que você falou, acho muito importante, porque quando a gente normalmente traz esses pontos, muitas pessoas acham que é como se fosse uma competição ali para quem é melhor. E para mim isso não existe. Eu acho que é muito uma questão de cooperação, muito do que você falou. Eu me tornar uma pessoa que explique para os outros o quão é importante a voz da mulher. Então, quando eu trago essa questão de hoje, muitas vezes a gente está ali em espaços em que não nos é dado o palco ou esse direito é cerceado, nunca é uma briga ali direta, porque o culpado é esse aqui. Todos nós sofremos questões muito internas, como você trouxe, que nos fazem agir de determinadas formas. É sobre a gente entender: eu posso aprender muito com ele e ele também pode aprender muito comigo. Então, não é sobre uma questão de quem é melhor ou quem é maior ou quem fala mais alto. É uma questão de estarmos juntos olhando para a mesma direção. Mas hoje tu sente o quê? Como que a gente está agindo? Porque eu, por diversas vezes,
sinto como se houvesse uma mesa e fosse uma guerra entre homens e mulheres. Eu tenho uma pós-graduação em constelação sistêmica familiar, né? E também organizacional. E enquanto eu nego o masculino na minha vida, né? Ou enquanto eu estou brigando com meu pai, que é esse referencial de masculino que eu tenho, né? Isso vai impactar na minha vida, no meu comportamento, completamente diretamente. Então, muitas vezes, você tem muito para oferecer, mas você está tão agressiva naquilo que você está trazendo, você está tão numa energia masculina, você está tão... ou demais no feminino, porque é um equilíbrio. Todos nós temos essa energia. Eu trago 50% do meu pai e 50% da minha mãe. E enquanto eu estou brigando com esse pai e com essa mãe, né, eu estou brigando comigo, com quem eu sou. E eu estou negando a minha origem. Né? Eu estou negando esse pai na minha vida porque ele não foi presente. Eu estou julgando esse masculino, eu estou julgando essa mãe. Enquanto eu não fizer as pazes com pai e com mãe, gente, a gente não vai para frente. Não vai. Aceitar tomar, né? Aceitar Exatamente. que eles entregaram tudo que eles podiam, do jeito que eles podiam, agradecer, honrar e olhar para a vida, né? Seguir em frente. Eu ganhei, eu recebi o suficiente dos meus pais. Só que, de verdade, a gente sabe. A gente sabe muita coisa, só que aqui. Eu preciso sentir. E aí tu traz a questão de olhar para essa infância, né? E ressignificar. Então, não tem milagre, não tem técnica milagrosa. Tem processo. Né? E esse processo é tu que tem que buscar. E autoconhecimento não tem como, não tem por onde fugir. E muitas vezes a gente conhece muitas coisas, muitas técnicas, e não consegue se libertar. Né? E, por exemplo, não consegue... eu sei todas as técnicas, fiz curso de oratória, fiz isso, fiz aquilo. Chega na hora de falar em público, eu travo, eu não consigo, porque tem muitas outras coisas por trás disso. Né? Então, não são só apenas técnicas. As técnicas, o conhecimento, o conteúdo é fantástico, maravilhoso e contribui. Né? Mas esse equilíbrio aqui, e como é que eu vou dar? Né? A gente fala muito de amor. Eu vou ajudar o próximo, mas eu não me ajudo. Que próximo é esse que eu, que sou a mais próxima de mim, não estou nessa listinha de ajuda? Eu vou amar o próximo, eu vou dar para o próximo. E comigo? O que eu tenho feito comigo? A gente passa voando a hora, né? Já terminou. Eu queria que vocês finalizassem com uma mensagem cada uma sobre isso. Assim, pensa bem, as palavras carregam um poder assim, muito grande, né? Nosso tema é o poder da comunicação, um papo sobre oratória e autoestima. Quero trazer isso para vocês, que vocês pensem nessa mulher que está em 14 países aí diferentes. Ela pode estar aí pelo mundo, não, né, aqui pertinho da gente. E ela está enfrentando os seus dilemas. E se ela clicou nesse episódio, provavelmente ela tem algum problema ou bloqueio com a comunicação. Alguma coisa ela não está satisfeita. Então, o que de mensagem vocês poderiam deixar para essa mulher? Sobre comunicação, sobre a oratória e sobre a autoestima. Pode começar. Eu acredito que a primeira coisa de tudo que a gente falou é fazer as pazes com o seu passado. Eu acredito que todas nós temos aqui a nossa história e se a gente não fizesse as pazes com o nosso passado, seja com o masculino ou seja com o feminino, não ia vir a resposta que a gente estivesse precisando olhar. No momento certo ela vem. Então, primeira coisa, que tu faça as pazes com o teu passado. Autoconhecimento, autoperdão, autocompaixão, fé. Porque se tu tem fé, tu também pode te olhar. Independente da tua religião. É sobre encontrar em você a intimidade com o teu Deus. E ser grata. Eu nem pensava que fosse falar essa mensagem, tá? Mas se veio é porque tem que entregar. Ser grata, porque tá muito na moda falar de gratidão. Mas eu quero que você sinta. A minha palavra muito é sentir, que você possa sentir gratidão. Gratidão por hoje eu ter tido essa coragem de fazer essa leitura em voz alta, em ter falado pela primeira vez numa reunião. Gratidão por eu ter me olhado no espelho e falado em voz alta para mim e me olhado, arrumado a minha postura. Nas pequenas coisas, veja, gratidão nas pequenas atitudes. Eu gosto de falar que ser, né? Se eu sei quem eu sou, então ser e fazer feliz é o meu movimento. Então, quanto mais eu também vou me descobrindo, vou vivendo as minhas guerras e vou aprender a lidar com ela, eu também posso estar aqui e compartilhar com outras mulheres.
Uma vez eu escutei assim, Pam, a tua emoção é o que vai te levar para o palco. Porque eu sou muito emotiva. E eu tinha vergonha de mostrar a minha emoção. Então, hoje em dia, quando eu estou no palco, se eu sinto vontade de chorar, eu choro. Se eu sinto vontade de gargalhar, eu gargalho. Porque hoje eu tenho autoconfiança. Então, que vocês possam aí também se autoconhecer e viver verdadeiramente as emoções de vocês. Sabe, Mi? Deixa eu falar ali diretamente com quem está ouvindo aqui. Vindo para cá nessa viagem, eu escutei uma frase que mexeu muito comigo, que ela dizia assim: não dá para viver o teu propósito sentada. E às vezes a gente quer viver o nosso propósito, mas quer que ele venha até a gente. A gente não quer estudar, não quer correr atrás do nosso autoconhecimento, não quer saber o que a gente tem que melhorar, o que a gente é boa. A gente quer que venha, que surja. Então, independente do que você esteja passando hoje, independente de como você esteja se sentindo, eu não sei o que está acontecendo com você, eu quero que você entenda que não existe nenhuma situação que seja difícil demais de ser superada. Eu sempre brinco com as minhas alunas que você está no fundo do poço, eu entro lá, quebro o poço e te tiro de lá de dentro. Fica tranquila. Porque eu saí de lá diversas vezes. Então, o fundo do poço, ele nunca é o fim. É porque talvez você esteja olhando para frente dele. E você tem que olhar para cima. Você tem que voltar a ver a luz que está lá em cima para você saber, para você lembrar que você pode sair daí. Então, se hoje você está sentindo algum bloqueio em relação à sua autoestima, à sua comunicação, à sua oratória, a como você está se sentindo, não existe nada difícil demais que com treino, com busca, com ajuda, você não consiga superar. Então, assiste todas as aulas aqui desse podcast. Garanto que não só com a história de hoje de cada uma, mas já por todas as pessoas que passaram aqui, elas têm muito a ensinar para vocês. Então, não desista. Não existe situação difícil demais que não possa ser curada. Então, aproveite isso aqui como uma oportunidade e como se a história de cada uma e cada uma o que veio falar fosse um sinal de que você consegue superar o que você está sentindo agora e que você consegue ir além. Basta você acreditar e se esforçar para isso. Que tanta coisa linda, né? Então, a mensagem que eu quero dizer para você que está assistindo, que está nos ouvindo, é que você não é mais uma menina, que você não é mais aquela criança que em algum momento foi rejeitada, que em algum momento se sentiu abandonada, que em algum momento não recebeu. Porque a gente vem muitas vezes para a vida esperando que esse pai nos dê, que essa mãe nos dê. E Jung traz um pensamento que diz assim: eu não sou aquilo que me aconteceu, eu sou aquilo que eu escolho fazer com aquilo que me aconteceu. Então, o que tem acontecido, o que aconteceu na tua vida, não espere que é o outro que vai te curar, que é o outro que vai te trazer, que é o terapeuta que vai te dar, né? Que é a hipnose que vai te trazer. Tudo isso são ferramentas que vão te ajudar, sim. Mas, como tu falou, não é sentada. Eu preciso buscar. Eu preciso me colocar a caminho, né? E se aqui a gente tem alguma coisa em comum, é porque a gente acreditou e foi buscar. Né? E essa fé que tu traz é isso, eu acreditar que sim, que não importa o que eu esteja passando, que não importa o problema que você esteja vivendo, ele tem solução, sim. Só que a solução não está fora, ela está dentro. Né? O fora vai me auxiliar nesse processo, mas o processo quem tem que fazer sou eu. Então, para de ficar esperando que alguém te dê, que o teu marido te dê, que teus filhos te dê, que as tuas amigas te deem, porque a gente veste aquele casaquinho de vítima, e sabe o que é a vítima? É aquela que não precisa fazer nada, só reclama e espera que alguém vá fazer. Ninguém vai te salvar, você é que tem que se salvar. E se você tem essa necessidade, você está aqui ouvindo isso, é porque chegou a tua hora. Então, levanta e vai buscar. E daí, fechando com tudo isso, essa semana me veio uma mensagem que fez total sentido e vamos ver se vocês concordam. O autor falava assim, que não existe força de vontade. Na realidade, vontade ela não tem força. A vontade vai te fazer escolher o preto, o vermelho, eu quero isso ou aquilo. Isso é a vontade, né? É o impulso. Para mudança, para haver transformação, precisam de 3 pilares. Mudança de mentalidade, eu preciso pensar novas coisas. Para que eu dê um passo à frente, eu preciso pensar coisas que antes eu não pensava.
mudança de hábitos, eu preciso me colocar em um movimento de praticar coisas que antes eu não fazia. Então, se eu quero ser boa em oratória, talvez eu tenha que me colocar mais em risco, a pele em risco, né? Me colocar em situações que me façam... são novas práticas, né? Que me façam testar essa nova habilidade. E a terceira é a mudança do contexto social. Se você quer ser bom em oratória, ande com pessoas que são boas em oratória. Ou leia livros de pessoas que são boas em oratória, vídeos, enfim, né? Mude o seu contexto. Mudar a mentalidade, trazer novas práticas, mudar o contexto social. E eu incluiria aqui, né, como o autor ele inclui também, um quarto elemento, que daí depende do que você acredita, mas escute o seu espírito, né? Essa voz que conversa com a gente o tempo todo. E a gente só consegue escutar ela quando a gente silencia o barulho externo. Exatamente. E a gente consegue realmente ouvir, né, que direção que eu devo tomar. Ela está aqui, conversando contigo. Para mim é o Espírito Santo, para você pode ser outra voz, um outro nome, mas ela existe, eu te garanto. Então, se você quer uma transformação, uma mudança na sua vida, eu te sugiro esses passos, sabe? Começa pela mentalidade, pelas novas práticas, muda o teu contexto social e escuta esse espírito que com certeza está dentro de você. Treine até se tornar. Einstein tem uma frase que diz assim: a insanidade é você querer novos resultados tendo as mesmas atitudes. Então, se eu quero resultados diferentes, eu não estou feliz com o que eu estou vivendo, com esses resultados que eu estou tendo, eu vou ter que mudar, que é o que tu traz. É mudança. Mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de hábito. Né? Essa mudança que é o nosso mindset, que é muitas vezes tão fixo, esse mindset de crescimento, né? De eu me colocar à disposição a... E aí eu sou bem metida, né? E eu faço um resuminho assim de Einstein, eu digo assim, sempre digo isso para os meus clientes: atitudes iguais, resultados iguais. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Fórmula básica. Simples, né? Muito obrigado, adorei a conversa com vocês. Acho que as mensagens, principalmente agora do final, elas fecharam, né? Essas histórias, né? A G falando do seu bloqueio lá da infância, a Mi trazendo aí com bastante clareza os seus 3 pontos finais, a Fábio trazendo toda essa vivência, né? Então, eu acho que a gente conseguiu coroar com boas mensagens. Muito Gratidão, obrigado Pam. pelo coração Delícia. aberto. Maravilhoso. E até o próximo podcast. Até o próximo. Muito obrigada.